Então, pessoal, eu estou muito feliz em compartilhar, né, com vocês esse momento, e porque, no fim das contas, quem está em frente de um negócio sabe que acelerar vendas não é sobre técnica, é sobre uma decisão estratégica, sobre cultura comercial e execução no detalhe, né? E então vamos direto ao ponto. Eu quero fazer uma pergunta para ambos, então vou começar assim para o André, já respondendo. Quero começar com uma pergunta bem direta sobre a jornada de vocês como empreendedores. Qual é o maior aprendizado, qual está sendo o maior aprendizado prático sobre o que realmente acelera ou trava uma venda B2B? Primeiro, quanto a empreender, principalmente no Brasil, né? Acho que o primeiro desafio... vocês estão me escutando, gente? Estamos, sim. Então. O primeiro desafio é liderar, né? Estar com pessoas ali no time, pessoas engajadas, com o fit cultural ali que condizem com os valores da empresa, com o que a gente quer passar para os nossos clientes e engajar esse time, né? Então, acho que empreender no Brasil sem um time hoje tem outras arestas também ali que a gente pode citar, mas hoje eu vejo a parte de pessoas, né, e liderança como um desafio ali bem importante. Quando a gente fala de vendas B2B, né, processo, né, venda é processo, né, aí quando a gente fala de, putz, o que é vender, né, a gente entende que a primeira coisa quando a gente vai entrar ali com o primeiro ponto de contato com o cliente, isso independente do produto, independente do mercado, inclusive, funciona também para o B2C, né, mas acho que mais para o B2B, com vendas com um ticket maior, né, com um processo mais complexo. Primeiro é conhecer o mercado de quem a gente está vendendo. Né? Então, hoje, né, a gente entrando ali para qualquer tipo de contato, qualquer tipo de empresa, a gente não entende qual que é o mercado desse cliente, a gente já está indo com um passo atrás. Então, eu treino aqui todo mundo do meu time para estudar muito bem o cliente antes de fazer qualquer tipo de apresentação. Na apresentação, né, a gente vai para um passo além quando a gente entende quais métricas, aí, no nosso caso, no meu caso da escalar aqui, né, quais métricas o gerente comercial ele é cobrado, né, quais são os KPIs, quais são as dificuldades, qual que é o direcionamento estratégico da empresa, se ele tem algum tipo de OKR ou não. Então, é muito bom o vendedor já perguntar isso no início de um contato de venda, né? E principalmente entender muito a dor desse cliente. Então, hoje no nosso processo aqui de vendas B2B, a primeira reunião, basicamente, depois que passa do pré-venda, é o vendedor entender a dor. É uma reunião de dor. E é perguntar, putz, qual que é a sua dor? Por que você está procurando a gente? O que dói em você? E me conta um pouco quais são os seus desafios. E a partir disso, eu acho que entra o principal pilar, né, da venda, a confiança. Então, é fazer o cliente confiar em você. Né? Quando a gente fala de venda B2B, não é aquela venda ali de troco de pano, né? É uma venda que vai passar por 2, 3, 4 pessoas dentro da empresa. Então, se eu não transpareço confiança no primeiro contato, dificilmente eu vou evoluir, né? Com tickets, com uma solução ali recorrente ou uma solução de alto valor agregado. Então, eu passei para conhecer o mercado, para conhecer quais métricas, para conhecer qual dor, ele vai confiar em mim. Né? Eu já vou ter esse tipo de pergunta, né? E aí, né, após isso, eu vou entender a solução e como a minha solução pode ajudar. Né? E se não puder, tá tudo bem. Eu indico para parceiros ou para outras empresas que podem apoiar nessa solução. Acho que também não adianta abraçar o mundo, independentemente do vendedor, para depois a gente chegar no estágio final, né, aí já um pouco mais arcaico, negociar e fechar, que também tem ali os seus dribles, né? Acho que aí entra o vendedor, né? Cada um sabe negociar de alguma forma. E de acordo com também os indicadores da empresa, fechar de acordo com o que fica saudável para de pé. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, né, o primeiro ponto, o desafio é ter um time para fazer isso, né, independente do setor, e depois seguir ali um processo de entendimento de dor, estruturação de um diagnóstico claro e fechamento. Beleza. Bruno, e para você? A gente compartilha muito dessa opinião também, né, do André.
No nosso caso, a gente já nasceu muito orientado à distribuição, né? A gente entendeu desde o início que tech por tech não seria suficiente, né? Cada vez as plataformas estão se atualizando mais. No nosso mercado, que é o mercado basicamente para a linha de fintech, cara, não tem muito onde tu inovar, ou não existe ciência de foguete, né? As inovações, elas já saíram, a gente acaba não sendo inovador dentro do mercado. Agora a gente entendeu que existia uma vertical que a gente podia sim inovar, que era a vertical de distribuição, né? Era a maneira da gente chegar no nosso perfil ideal de cliente. A gente nasceu partner-led, né? Desde do dia 1 da operação. A gente pegou os melhores modelos de crescimento via parceiros. Então, fez bench com RD, fez bench com OMIE, fez muito benchmark com operações que cresceram majoritariamente via parceiros, trouxe isso para dentro de casa, né? Fez um depar ali. Com isso, a gente conseguiu montar um canal muito eficiente de aquisição, né? Foi o que permitiu que a nossa operação fizesse muita entrega com pouco recurso em termos de volume de pessoas, né? Porque cada parceiro na rua, a gente sempre fala que é um vendedor nosso, né? Então, é uma extensão do nosso time de vendas. Isso gera suas complexidades, né? Se a gente vai falar com qualquer empresa hoje que trabalha com venda via canal, todos vão falar sobre os desafios de previsibilidade, de uma série de coisas. Mas a gente montou isso de forma que a gente pudesse, via CRM, trazer isso para o nosso controle de uma maneira um pouco diferente do que muitos SaaS vinham fazendo, que era basicamente vender a licença, estocar um monte de licença no parceiro e depois o parceiro que veja como vai passar adiante essas licenças. A gente sempre se preocupou com esse sell-out, né? Então, a gente entende como fundamental, né? E acredita que a distribuição, ela se não mais importante que o próprio produto, ela está pau a pau ali, né? Legal. Aproveitando, como é que vocês enxergam, assim, que já pegando, assim, o início de vocês, tá? Então, pensando lá, pro Bruno é mais tranquilo, é mais recente, né? Mas pro André, como é que vocês enxergam, assim, que seria o ponto inicial para quando a gente está começando a estruturar um processo comercial? O que é importante antes, né, no meu caso, assim, falar de tecnologia, falar da equipe, o que realmente o gestor comercial, o empreendedor, precisa fazer o dever de casa? Boa. Eu vou começar aqui, tá, Bruno? Porque isso é uma dor que eu me arrependo de forma veemente, porque eu não fiz isso corretamente lá atrás, né? E hoje mesmo, acho que nos últimos 8 meses, que a gente está fazendo o básico, né? Redesenhando processo, então ilustrando para todo mundo do time, o que cada um do time de vendas tem que fazer, né? Hoje eu tenho aqui 6 pessoas do nosso time comercial, né? Mais 2 de marketing. E para mim é claro, né? Mas para o pessoal não é, né? E aí a importância de desenhar mesmo. Então, eu desenhei um organograma, eu desenhei quais são as funções, quais as responsabilidades, qual que é o objetivo, quais são as rotinas, os rituais. Então, eu desenhei isso, coisa que eu deveria ter feito lá atrás. Eu acho que não é um documento difícil de colocar, é mais ou menos, qual é o processo ideal? Deixa eu colocar no papel. E transcrever isso para uma plataforma onde a gente vai, em conjunto, integrar a informação, né? Que no caso é um CRM, né? É uma ferramenta de relacionamento. Então, e assim, a gente sempre teve CRM, né? Mas o nosso CRM ele não comunicava com o que estava no processo, né? E hoje, né, comunica. Então, hoje, os estágios do meu funil de venda são os estágios que estão no meu processo desenhado, onde eu sei que o Inside Sales ele sabe qual é a responsabilidade dele dentro de cada etapa. Então, é uma coisa tão básica, né? Mas que na hora lá, não, depois eu arrumo isso, quando estiver vendendo eu arrumo. Não vai arrumar, né? Essa é a verdade. Quando tiver 3, 4, 5 pessoas, eles já vão estar completamente mal educados e com algumas não conformidades, né? Dentro do processo. E isso sai muito caro, né? Isso perde venda, literalmente. E aí é algo que eu voltaria atrás, né? Para redefinir processo. Muito bom.
E aí, Bruno? Para nós, assim, principalmente olhando para o início, né, há 2 anos atrás, agora em agosto a gente fecha 2 anos, né, de startup. A gente, às vezes, no comercial, a gente leva tudo meio para o estado da arte, assim, e leva muito pouco para o lado matemático, estatístico da coisa, né? Uhum. Quando a gente começou a se ligar, né, começou a entender que o processo ele era replicável e a gente poderia confiar nos números que o CRM estava nos entregando, das taxas de conversão, meus leads de topo de funil, tantos por cento são agendados, tantos por cento passam e avançam para uma demo, e dessa demo, tantos por cento fecham. Quando a gente percebeu, literalmente virou uma chave, assim, o que antes era uma meta, a gente até hoje brinca no comercial, né? O que antes era uma meta, a gente colocava por executivo de contas, tipo, R$2.500 de novo MRR mesmo, né? Hoje cada executivo fecha mais de R$10.000 em vendas. Só que para nós, na época, era tipo inimaginável, porque a gente via muito como é a sorte de vir bons leads, a sorte de uma apresentação boa, né? Quando a gente entendeu que de fato era estatístico, que a gente poderia, se fizesse o processo correto, a gente poderia confiar nesses números, cara, foi literalmente colocar mais lenha na fábrica, trabalhar cada taxinha de conversão para que ela não diminua com o aumento da quantidade de apresentações e o resultado no final começou a escalar de uma maneira que a gente mesmo se surpreendeu. Hoje a gente já pode, no início do mês, já cravar o forecast. A gente sabe, olha, vai vender tanto, né? Isso é muito legal, porque isso é o que eu, por muito tempo, até eu era meio cético em relação à previsibilidade na área de vendas, porque eu disse, cara, como previsibilidade? Depende muito do lead, depende, na verdade, do teu processo, né? E acho que tu trouxe um ponto bem legal, bem interessante, que a gente percebe isso em várias empresas, né? Por ser um processo, ele tem que ter um início, um meio, um fim, e ele tem que ser cíclico, né? Ele tem que estar continuando. Terminou, mas volta a rodar. E para ele estar funcionando, tem que ser padrão, tem que estar com as melhores práticas. E eu acho que no início sempre é um desafio, né? É conseguir a gente ir equilibrando. E conforme a empresa vai crescendo, vai amadurecendo, esse processo ele precisa ser revisitado e há mudanças. Até sobre a questão de vendas, né? Que para mim, eu sempre falo para a equipe, muitas vezes, vendas para mim é matemática, né? É só tu fazer as continhas, tu entender o quanto que é a tua taxa de conversão, onde estão os gargalos, como que a gente ajusta e como que a gente pode ir aperfeiçoando. Muitos falam sobre playbooks, tá? E agora eu quero ver uma outra dúvida e pergunta para vocês, né? Falam sobre playbooks, frameworks, mas na prática, o que vocês fizeram de diferente que realmente funcionou para acelerar as vendas da empresa de vocês? É difícil essa pergunta, assim, muito rápida, a tréplica. Bom, no nosso caso aqui, a gente teve, acho que no ano passado, a gente explorou novos canais de venda. Então, a gente estava muito ali. Acho que toda empresa que está crescendo explora o canal de indicação e de relacionamento, né? Porque é mais fácil, porque a conversão é maior, só que é um canal finito, né? E quando ele se esgota, e aí, né? E aí a gente tem que buscar outros canais, né? Existe o canal onde a gente vai para o marketing, né, gerar lead e com landing page, integração, isso tem que estar muito bem metrificado, inclusive, até porque é um dinheiro que você gasta muito rápido, né, e você tem que entender qual é a qualidade do lead, então a gente tem que entender os números que o marketing está levando para a gente, e o canal de prospecção ativa. Então, desde o ano passado, né, a gente não explorava o canal de inbound, então a gente passou a explorar, então, inclusive com o apoio do CRM da Tendai, isso foi muito bom para a gente, porque putz, é tudo integrado e fica mais fácil de definir responsabilidade, métrica, enfim, né? O entendimento do pré-venda e venda, pré-venda é atração, é marketing, né? Então, acho que foi um pulo do gato para a gente tracionar ainda mais, deixar bons contratos de origem de inbound, né?
e explorar outros canais que não o outbound. Acho que o outbound é obrigação, né? Todo mundo tem que pegar o telefone e ligar ali para falar com um potencial comprador, né? Mas existem outros canais, né? Que a gente tem que organizar isso dentro de uma base de relacionamento, dentro de uma base ali inativa, entender o que é cross-sell, upsell, ver o que está dando certo na base, e isso a gente foi também estressando, né? Nos últimos 2 anos. A gente, enfim, teve um outro produto também que a gente teve aqui de recrutamento e seleção de vendedor, onde a gente teve uma base já que a gente já tinha vendido um outro produto que a gente tem de terceirização, então também a facilidade de ir atrás de quem já comprou, então ter essa base organizada ela é muito importante. Eu acho que foi isso, aproveitamento de base e criação de um canal que performa ali via pré-venda de atração. Legal. No nosso caso aqui, eu sempre fui meio viciado em playbook, né? Eu gosto de pegar benchmark, sou meio o louquinho do playbook. Tem coisas que a gente não consegue replicar da melhor maneira, né? Eu olho, às vezes, muito material, inclusive, de fora, para tentar trazer para cá. Tem coisas que funcionaram muito bem, né? Eu acho que, assim, no final do dia, né? Principalmente falando de rituais e coisa, teve um ritual que para nós encaixou muito bem, que foi a questão da roleplay, né? A gente começou a fazer com regularidade, desde o SDR, assim, para a gente conseguir eu me passar pelo cliente e conseguir ver os gaps, assim, dentro da abordagem. Depois, para os ECs, a gente fez a mesma coisa e a gente conseguiu melhorar muito a nossa taxa de conversão, tanto de agendamento quanto nossa taxa de conversão de fechamento de contrato. Então, roleplay para nós foi muito positivo. Outra questão que para nós ajudou muito, a questão da gravação e transcrição das calls, né? E uma análise em cima disso. Hoje, a gravação das chamadas via VoIP e tudo, é legal, só que, cara, o gestor já não tem mais aquele tempo para tu ficar analisando, sei lá, a gente faz, 200 e poucas chamadas aí no mês, então não seria viável o gestor ficar fazendo essa conferência, essa análise futura. Agora, com a IA, a gente já consegue pegar só os pontos que a gente vê que fugiram da nossa abordagem que a gente já validou. Então, com isso, a gente consegue ser muito mais assertivo. Cara, olha, essa abordagem aqui não foi legal. A gente pode mudar um pouco o formato e o legal disso é que na próxima call a gente já consegue ver o resultado disso na prática, né? A questão, acho que outra coisa que a gente conseguiu executar bem foi a questão de não delegar para o parceiro o nosso crescimento. Então, a gente manter o crescimento via parceiros, mas com a condução na nossa mão, ou seja, os meus ECs, eles cada um tem uma carteira e a gente tem follow, olha, um volume de follow gigante com eles, para ver se eles estão conseguindo, primeiro, utilizar o sistema, segundo, se eles estão conseguindo, se eles estão em um momento de maximizar o volume de licença, se eles estão no momento de downsell, como é que está esse momento do mercado. Então, assim, todo mundo que a gente, às vezes, conversa sobre essa questão do partner, né, de crescer via parceiros, reclama muito dessa, mas é que daí eu fechei uma parceria de comissão, mas daí o cara começou e daí ele desengajou, ele parou de indicar. Uma coisa curiosa do Data for Company é que a coisa que o nosso parceiro menos olha é a comissão. A comissão meio que para ele pouco importa. Agora, o ganho de tempo, os outros benefícios que ele tem com a parceria é tão grande que o valor financeiro acaba sendo ínfimo. E daí ele compra o projeto. E ele comprando o projeto, ele não fica invasivo, o meu executivo está fazendo follow semanal, fazer toda essa rotina. Então, esses são playbooks que a gente estabeleceu dentro do nosso processo. A gente deixa bem aberta a questão da abordagem, a gente já tem uma diretriz, claro, né, para que não fuja muito do formato que a gente já sabe que funciona, mas a gente não seta um script fixo, porque a gente acha que torna isso muito mecânico. O que a gente bate? O executivo de contas tem que ser especialista no negócio do cliente. Então, cara, seguindo essa diretriz, vai dar uma boa conversa, ele vai conseguir fazer o rapport e vai conseguir avançar com tranquilidade. É a única premissa que a gente bate mais forte, assim.
Legal. Aproveitando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas também, né, quem está assistindo, mandem aqui para nós que a gente vai procurar ir respondendo. E já aproveitando, né, o Felipe trouxe uma para você, Bruno. Se você tem algum modelo de playbook e você talvez pudesse estar compartilhando com o pessoal. Show de bola, cara. Hoje, dentro até do próprio Atendare, a gente usa algumas abordagens específicas em pré-qualificação, e também no nosso... A gente até, para nós, nosso processo é mais estratégica a questão da qualificação. Uhum. Então, quando a gente vê esse movimento do mercado de contratação e de SDR Júnior e tudo mais, a gente acredita que não é a melhor abordagem, né? Por quê? Porque o SDR ele vai ser o primeiro contato da tua empresa com o teu perfil ideal de cliente. Então, a gente cuida muito para que esse contato ele seja muito bem qualificado, que o lead ele perceba que o nosso SDR ele tem um bom conhecimento do mercado, né, para que gere essa conexão e gere a agenda, né? Então, em cima da parte de qualificação, a gente tem alguns playbooks que a gente segue, né? Mas que nem eu disse, hoje até, Felipe, é muito mais relacionado à postura do SDR do que ao script exato do que ele vai falar. A gente deixa isso aberto. O que a gente percebeu? No início eu tinha playbook até da palavra que ele ia usar. Só que a gente percebia que isso travava muito a pessoa para, sei lá, eu pensei em alguns casos. Daí o SDR ouviu uma objeção do cliente e ele tentava encaixar em um dos modelos que a gente tinha e ficava desconexa essa conversa. Então, hoje eu prefiro monitorar mais a postura do que, de fato, as palavras e a abordagem, assim, sabe? Legal. Essa questão do teu time, né, de qualificações, os teus SDR, não sei, André, se tu passa por esse mesmo cenário, você percebeu que é importante ter os especialistas já não como júnior nesse primeiro contato. Isso foi porque vocês antes tinham pessoas e conseguiram validar que a abordagem não saía tão fluida? E vocês chegaram a aprender com isso ou já foi de cara esse cenário já com especialistas? Assim, eu acho que eu concordo 100% com o que o Bruno falou. É caro ter um especialista no topo de funil, né? O custo de aquisição de cliente ele vai certamente aumentar. Hoje, a gente tem a gente nem chama de BDR nem SDR, a gente chama de analista de pré-venda, que é o profissional que, além de prospectar, né, então ele já tem essa fluência de ir atrás em quem não está no momento de compra, né, então isso facilita depois de tratar o lead que está no momento de compra, né, então eu tenho essa função híbrida aqui, e isso é isso que o Bruno falou, a gente tem playbook, isso a gente tem, né, mas eu acho que, de novo, confiança, né, se alguém entra aqui em contato com a Escalar, eu não entendo e não tenho postura para resolver e passar para o time de inside sales ou de gerente de conta, de acordo com a estrutura da empresa, esse cliente ele vai desanimar. Né? Então, no nosso processo, a parte de pré-venda, que o analista de pré-venda é o responsável, ele basicamente vai escutar o lead, né? Que no caso de um SDR, vai escutar o lead, vai falar um pouco, vai entender um pouco a dor e já vai direcionar para quem sabe, né, tecnicamente, né, do nosso serviço, que é um executivo de conta, que aí sim, o executivo de conta vai fazer aquela reunião de entendimento de dor, que aí envolve postura, envolve uma apresentação aberta. Eu não sigo um script, e eu não treino por script também, eu acho que isso engessa demais, e é isso, né, o perfil do nosso cliente, ele é um cliente ali que ele quer conversar, né, ele não quer só responder um questionário. Né, e mesmo que a conversa ela seja embasada ali no playbook, ela seja embasada ali em algumas respostas, essa postura aí que o Bruno falou é o que eu pratico aqui também para o meu time de vendas. Tá? Certo. Aproveitando ainda essa e aí questão... eu não tenho assim, o especialista, só te respondendo, assim, ele está na parte de venda e não na parte de pré-venda. Tá?
Tá, legal. E esse é o cenário de muitas empresas que eu vejo, né? Acabam deixando um analista ou até algum cenário, porque como foi falado, né? Topo de funil, às vezes, o investimento acaba não compensando, mas também tem esse outro lado, que às vezes colocar um especialista ali já vai fazer um filtro muito legal e trazer oportunidades bem qualificadas, né? Então é muito de ter esse equilíbrio. E pensando nessa questão que a gente falou sobre qualificações, né? E também trazendo sobre o ICP. Vocês têm padronizado algo no sentido de quantas interações são necessárias quando vocês têm um lead, quantos contatos esse profissional precisa fazer para considerar que foi feitas as tentativas necessárias e quais os canais que são utilizados para essa abordagem? Se é só um, se vocês utilizam 3, enfim, se vocês pudessem compartilhar para a gente entender como é que é tomada a decisão de agora descarta, segue para o próximo lead e não perde mais tempo com eles. É a dúvida do que é persistência, do que já, a gente já está perdendo grana já, né? A gente já tem bem metrificado já agora, dado, obviamente, o resultado histórico, a gente já tem muito bem definido. Para nós, em média, a gente fecha com 5 touch points. Então, é um ciclo de vendas super curto, né? 22 dias hoje é o nosso ciclo médio de vendas, para um ticket médio de R$650. O que a gente basicamente trabalha em 3 canais, né? Que funciona melhor para a gente. Então, ligação, WhatsApp e e-mail, né? Eu acho que essa questão de coordenar cadência com diferentes canais, cara, é onde se ganha o jogo ali, sabe? Porque o nosso canal que mais converte disparado, o canal de contato, de comunicação, telefone, cara, não tem, o telefone ele é imbatível para nós aqui. O WhatsApp, ele acaba sendo o grande volume de comunicação, muito volume de comunicação, mas para aquele cara que já está no funil de negociação, cara, o telefone funciona super bem, né? Então, para nós hoje, em um grande resumo, é isso, 22 dias de ciclo médio de vendas, 5 touch points em média, e a parte 8 é o nosso limite, né? Então, aí tem um ponto que a gente é muito chato aqui. Como o lead ele já foi pago, seja via evento, seja via campanha, via ads, como esse lead ele já foi pago, a gente não aceita perder o lead à toa. Então, a gente usa muito bem os motivos de perda. Então, com base no motivo de perda, eu vou jogar ele para uma automação e até o ponto dele levantar a mão de novo e ele voltar daí para o nosso processo. Então, acho que aí tem muito gestor comercial que deixa muita grana na mesa. É o lead que já está pago e o cara lá pelas tantas, às vezes nem faz o touch points necessário, mas às vezes até faz, mas o motivo de perda vai tudo para o mesmo balaio e aquela grana ela nunca mais volta para a empresa, né? Bom, bem colocado, Bruno. André, conta aí um pouquinho do teu lado também. Eu tenho 2 visões aqui, e uma visão escalar, né, que é a minha empresa, e como eu terceirizo também hoje algumas operações de outros segmentos, com outros tickets, a gente também tem ali o controle de pontos de contato para conexão, pontos de contato ali para evoluir com uma proposta e por aí vai. Primeiro cenário, né, aqui na escalar, vai depender muito do canal. Se é um canal que vem via ads, por exemplo, a gente tem ali obrigatoriamente ligar, né? Então, para todos os nossos clientes, inclusive para escalar, a ligação é o principal ponto de contato e é onde já mais gera conexão, tá? Conexão falei com alguém, o outro lado me respondeu. Então, raramente a gente envia e-mail. LinkedIn hoje está bem poluído, então muita automação. Então, para os nossos clientes, nem para a gente dá muito certo, tá? Então, é ligação, alterando ali para o WhatsApp. Quando a gente tem a conexão, o e-mail ele pode funcionar, porque aí a gente já teve esse ponto de contato. E é isso. Aí o que vai variar de volume de pontos de contato é o canal, né? Se é outbound, eu persisto um pouco mais. Se é inbound, a gente tem ali um limite de até 5 pontos de contato. E se é de indicação, eu tento não insistir muito, né? Porque o lead está bem indicado, tem toda uma relação interpessoal. Então, é muito senso de acordo com o produto. O nosso ticket aqui, diferente do Bruno, é maior, né? Então, a gente tem que gastar um pouco mais tempo no lead. E aí, a gente tem aqui o que a gente tende a metrificar. Isso em pré-venda, quando a gente vai para a venda, né? Putz, enviei uma proposta, e agora? Né?
A empresa já passou ali por todo o ciclo de pré-venda, apresentação, diagnóstico, enviar a proposta. A gente também tem ali um volume para entender, quantos dias que eu vou segurar. Por isso que tem uma validade de proposta, por isso que a gente tem ações ali de mandar um lembrete, um brinde, chamar para um evento. Então, tem todas as formas ali da gente contribuir para a venda ela acontecer no menor tempo possível, né? Quando a gente fala de um segmento específico, então eu atendo um cliente hoje que ele vende para mineradoras, né? Uhum. E o perfil de cliente ideal deles são gerentes de mina. Eu estou falando de uma média de 35 pontos de contato para conseguir conectar com o gerente de mina. Então, assim, é uma particularidade, mas eu estou falando de uma solução que parte de 1 milhão, 2 milhões de reais ano. E aí, adaptar ali conforme o campo, né? Então, para esse cliente, ele tem lá uma média de 30, 35 pontos de contato. Agora, para uma empresa que tem um ticket menor, que tem ali uma pessoa mais acessível, dá para se controlar essa volumetria. Legal. Bom, pessoal, mudando agora, assim, o foco do meu questionamento e indo para a inteligência artificial, porque vocês trouxeram pontos, né, que vários gurus defendem o contrário, mas quem está no dia a dia acaba sentindo, de fato, que converte, né? Eu acho que vocês trouxeram um ponto bem importante. E como hoje em dia também está sendo um desafio, até profissionais novos, muitas vezes, né, que entram para o mercado de trabalho, estão acostumados a não pegar mais o telefone, falar e ligar e resolver, né? Então, a gente sabe que muitas coisas, quando é mais estratégico, tu consegue resolver na hora e tu otimiza o tempo, né? E, claro, se não der, tem outras formas, tem outras comunicação, o WhatsApp, ele vem para facilitar também, e usar e-mail, usar LinkedIn, enfim, mas cada um tem que ter bom senso, tem que saber o que vai funcionar, a abordagem é diferente em cada meio, né? E agora, indo para a IA, como é que vocês enxergam a IA? Ela realmente vai substituir equipes comerciais? Esse é algo que vem sendo debatido muito, né? No LinkedIn, por exemplo, a gente vê diversos debates onde que o pessoal já comenta que não precisa mais SDR, que a IA já está batendo, e vendedores também em algum momento vão surgir. Vocês concordam com essa afirmação? Quero ouvir de vocês. Quer começar aí, Bruno? Eu tenho uma opinião muito xiita aqui do meu lado, viu? Eu acho que assim, a IA, obviamente, ela vai substituir muita coisa, né? Uhum. Processo, tarefa, repetição, mas subir na mesa, falar que pode demitir todo mundo, eu acho que é uma loucura, ainda pensando em B2B. Imagina, gente, a gente teve uma revolução primeiro da automação de e-mail lá atrás, né, há uns 5 anos atrás. Todo mundo utiliza a mesma automação. Isso gera customização? Isso gera confiança? Isso não gera. O pessoal parou de responder e-mail. Agora, se a gente coloca um robô com o mesmo script, com o mesmo discurso, para a mesma lista de contato, isso vai virar uma loucura, ninguém vai vender nada. Eu André, né, eu não sou tão novo assim, mas eu não atendo robô. E se eu for contratar uma solução de, sei lá, de R$1.000 o ano, eu não contrato um robô. Eu preciso entender o que essa solução vai fazer. Eu não vou falar aqui, vou cravar na pedra, que a IA não vai substituir, principalmente a prospecção ativa, tá? Que é onde eu tenho que convencer alguém que não está no momento de compra. Talvez um tratamento, uma resposta rápida é até melhor, né? Se a pessoa já está querendo evoluir ali para o time de venda. Mas eu acho improvável, né, nos próximos 5 anos, pelo menos, a gente ter esse processo de IA para prospecção B2B, né, de uma melhor forma, minha opinião, tá? Mas, né, a Scalar, ela está à frente, a gente, inclusive, está desenvolvendo algumas IAs para apoiar o processo, não é porque eu não acredito, a gente também está trabalhando, a gente trabalha aqui com IA em validação de processo de venda, em PDI para vendedor, em participação de reunião para colaborar com o entendimento da dor do cliente. Então, a IA, ela vai, na minha visão, compor o processo e otimizar ali, otimizar o processo comercial e, de novo, diminuir a venda com o menor custo de aquisição de cliente. Né? Mas falar que você vai colocar um robô, vai colocar um script, e isso vai jorrar oportunidade, me avisa onde está essa ferramenta, porque aqui, pelo menos para os meus clientes, eu acho que não tende a substituir, não. Tá?
Cara, isso é bem engraçado, porque eu acho que a gente tem que aterrissar um pouco sobre o tema, que nem o André disse. O que a gente está falando aqui, talvez em um ano mude, né? Mas o ponto é que, cara, tem que ser utilizado para o apoio, né? Eu acho que a gente não precisa mais alimentar o CRM da mesma maneira que a gente sempre alimentou. Acho que agora, pô, tu sai da reunião já com tudo transcrito, tu já coloca lá, o CRM já calcula o lead score para ti. Cara, tem uma série de coisas, cara, que a tecnologia ela já está nos ajudando no processo. Agora, cara, essa relação humana, saiu recentemente um bench também sobre venda de SaaS B2B, daí mais específico para SaaS B2B, falando que eventos está novamente voltando, né, ao topo, né, do que as empresas mais estão buscando, né? Porque assim, cara, vai variar do ticket médio, isso é fato. Mas o ponto é que eu acredito muito que esse relacionamento que tu constrói com awareness do teu Insta, do teu LinkedIn, esse multiponto de contato vai cair depois numa pessoa que vai fazer uma qualificação de alto nível, por isso que eu não acredito muito no SDR júnior, assim, eu acredito em alguém bem qualificado trabalhando nessa posição, mas eu não acredito nisso feito em massa. O pessoal tem divulgado números, né? Cara, olha só, em uma hora eu contatei 5 mil contatos, tá? E daí a taxa de conversão disso, entendeu? E outra, né? Esses 5 mil aí, quantos já te bloquearam? Que tu nunca mais vai conseguir falar, nem se tu botar o vendedor no processo agora, porque essa porta ficou fechada. Então, eu não acredito nada disso. E no Enterprise, a gente nem começa a conversar, né? Agora, nem para SMB, né? Que é o nosso mercado de pequenas e médias, hoje eu não acredito. Acredito muito no processo, né? E ajudando em várias enriquecimento de dados, isso tudo, cara, é inegável. É bizarro o quanto que ela nos ajuda. Certo, legal. E eu vejo que essa é assim, o ponto de vista de muitas pessoas, né, também. E se a gente for pensar, ela é um aliado, né? Digamos, é um aliado, ela não substitui hoje. Quem sabe, né? Como a gente não tem como prever, mas nos próximos anos ela possa até evoluir bastante, né? Mas hoje ela se torna um aliado muito forte, assim, para um vendedor que sabe usar o contexto para conseguir se qualificar, para aproveitar uma abordagem melhor sobre isso e facilitar o dia a dia daquilo que é operacional, né? Então, trazer mais inteligência. Eu concordo também com esses viés que vocês trouxeram, né? E a gente tem que ficar acompanhando e estando em constante evolução, né? Principalmente se for pensar nós como Atendare, que somos software tipo, voltado para vendas, né? Trabalhamos com diversas empresas que todo dia estão vendendo, fazendo seu marketing. A gente procura sempre tentar entender, né? Como que está indo o mercado. E para vendas enterprise, principalmente vendas complexas, ainda é bem difícil tu conseguir encontrar algo que faça muito bem feito e que não seja, como o Bruno, né, mencionou, vai fechar as portas numa próxima tentativa, porque a primeira impressão é aquela que fica e ela é muito difícil a gente mudar posteriormente, né? Então, se eu, de cara, já não gostei, como que eu vou conseguir abrir a porta novamente? Aí, nesse cenário, o que acontece muitas vezes, talvez no encontro presencial, conseguindo falar com a pessoa para poder, digamos, contornar aquela situação. Né? E aproveitando, assim, dos meios que tem, tu trouxe também um ponto sobre eventos. Hoje, para vocês, André, Bruno, eventos é algo que vocês enxergam, vocês participam, gera bastante oportunidades, vocês conseguem enxergar isso? Demais, demais. Evento, comunidade de nicho. Eu acho que tudo ali entra no funil de relacionamento e indicação e, de novo, né, você está sendo visto ali para ser lembrado. Então é um canal importantíssimo, dificilmente vai deixar de performar em algum momento, né, da trajetória de comercial. Então aqui eu particularmente, eu vou muito para evento, a gente força também o nosso time comercial a procurar evento e evento fora da bolha, né? No nosso caso aqui é possível vender, então sai dessa bolha de empreender, sai dessa bolha de venda, você vai num evento de engenharia, vai num evento de mineração, lá vai ter alguma empresa, e essa empresa vai ter algum processo que a gente vai conseguir auxiliar. Então sair da zona de conforto, né? E a gente sim acredita nesse tipo de canal.
É sempre focar onde que está o cliente de vocês, né? Exato. Para nós também o evento é muito relevante, é um canal pobre do marketing, né, que tem que fazer a atribuição, né, o evento é o inimigo número 1 do marketing de performance, porque, né, da onde é que veio, né, o lead, né, a gente conversa muito dentro do nosso grupo isso, né, cara, a importância não só para branding, mas para fechamento mesmo do evento, ela é gigante, assim, sabe? Porque às vezes esses multipontos de contato, beleza, tu não conseguiu às vezes fechar a venda no evento, né? Mas, cara, tu abriu um relacionamento que meses depois o cara foi lá e fechou contigo. Então, a atribuição, ela às vezes é meio difícil de tu conseguir fazer. Agora, eu faço uma provocação, principalmente para quem tem ciclo médio de vendas curto e ticket similar ao nosso, né? Entre 500 a R$1.000 de MRR, cara, a gente tinha um preconceito sobre fechamento em evento, e todo evento a gente ia com a visão de coletar lead, beleza, show. Até o ano passado, que a gente foi num evento de BPOs financeiros, a gente foi com o intuito de, cara, a gente vai vender. Cara, a gente vendeu mais de 12 mil de MRR no evento, contrato assinado. E às vezes a gente que coloca esses limitantes, não, cara, não vai tomar decisão, não. Meu, daí a gente começou a botar no papel, por que ele não tomaria a decisão? Peraí, a gente acertou o valor, a implantação ele vai poder pagar, a gente vai negociar a data, não teria nenhum motivo para ele não assinar o contrato. E dito e feito, fizemos isso, e esse ano nós estamos indo para o mesmo evento com o stand de diamante já, porque a gente disse, esse ano a meta é dobrada de MRR nesse evento, para tu ver como às vezes o preconceito é até mais do gestor do que propriamente o canal. E com relação a essa participação de eventos, como é que vocês enxergam, assim, o trabalho pós também, não só nos fechamentos ali, né, que graças a Deus aconteceu, mas como é que é a rotina de vocês trabalharem esses leads? Eu acredito que vocês usam automações, remarketing, tem incentivos pós-fechamento, como é que é esse fluxo de reengajamento desses contatos? Todos os contatos que, pelo menos eu e os vendedores, a gente coleta em evento, já é direto no WhatsApp, né? Então já tem ali uma quebra de canal e tem uma relação interpessoal maior. E assim, é prioridade zero, né? Tratamento, registro dentro do CRM, né? Entendimento qual que é o assunto, e já entra dentro das metas dos entregáveis aí, dos vendedores, a evolução. E é isso. Acho que o Bruno ele trouxe um ponto muito importante. Nosso ticket não é tão maior do que o seu, tá, Bruno? E eu também tinha esse preconceito de, putz, não é possível que eu vou chegar no evento e vou fechar um contrato no evento. E acontece. Tem, às vezes, de acordo com... Às vezes a pessoa vai com sua cara. Putz, gostei, é isso que eu estou procurando, e eu gostei do vendedor XYZ. E, putz, não, me dá um contrato aí, deixa eu analisar os minutos, já deixa para o jurídico ali analisar e fecha. Então, acontece. O pós-evento ele é importantíssimo. Agradecer a atenção. Assim, tem o pós-evento de quem está com stand, tem o pós-evento de quem está ali como participante. Então, quem está com stand, acho que já tem todo o trabalho não de venda, mas de marketing, né, para mandar e-mail, para entender. Mas o participante tem que ter essa fome, né? Acho que faz parte do perfil do vendedor, né? É um lead muito fresco ali que ele tem que ser tratado. A gente sempre olha evento assim como estratégia de guerra mesmo, né? O evento ele começa desde o dia que a gente fecha o stand e ele termina até o último lead dizer que não, entendeu? Até o que o último dia lead diga chega, não quero, obrigado, a gente vai entrar em contato, vai fazer, porque o evento a gente considera que, primeiro que a gente tem uma política de coletar o lead só de fato com quem conversou. Então, o nosso stand, cara, não vai ser o stand do cafezinho, do brinde. O nosso stand é o stand do business total. A gente até, esse ano, estava falando, a gente tem 2 eventos gigantes, um da Conta Azul agora e um da Play BPO. E, o que vão fazer diferente? Daí o stand do lado, os 2 são do Rio Grande do Sul, né? Um parceiro nosso. Que nós vamos fazer isso e aquilo, e nós... Cara, nós não vamos fazer isso tudo, não. Nós vamos já com sangue nos olhos ali.
Porque, tipo assim, antes a gente já começa a fazer meta ad direcionado para a região do evento, então isso foi uma estratégia que nós fizemos no último e funcionou super bem. Parece que a galera já chegava e já perguntava, no anúncio de vocês, tal condição especial e tal. E no pós, assim, a gente busca abordagens voltadas para tomada de decisão. A gente não faz aquele... Porque, gente, todo mundo aqui já voltou de um evento, né? Não tem coisa mais chata que tu ser prospectado do pós-evento por 30 empresas que tu conversou lá. Então, a gente busca uma abordagem muito, muito diferente. Já como se o lead já tivesse numa etapa de conhecimento do produto super avançado. A gente chega quase no que a gente conversou. Eu não vou ficar te incomodando. O que a gente já pode avançar? Então, a gente busca abordagens que chamem a atenção para a tomada de decisão. A gente já não volta a algumas casas de, vamos marcar uma apresentação. Não. Daqui para frente tu já conheceu, a gente pode revisitar alguma coisa, tirar dúvidas. Isso também tem nos ajudado no pós-evento. Até porque, né, gente, na média, tu já tem um funil que tu está trabalhando. Com um monte, não sei vocês, mas o funil dos ECs ali tá, uma pauleira. Do SDR tá uma pauleira. Daí, do nada, tu volta com 300 novos leads super quentes. Né? Alguns são, outros nem tão quentes, mas, cara, como é que tu vai dar conta de tudo isso? Então, tem que ser de fato, bem produtivo, esse follow e tudo mais. E eu acho que isso é relevante porque nós também usamos muito a Tendai, né? Sempre esteve presente em vários eventos. Esse ano a gente focou também muito mais direcionado, não em todos que a gente ia, mas agora indo mais para o lado, né, daqueles onde que está o nosso perfil de cliente ideal. E uma estratégia que a gente usa é justamente essa, né? Olhar qual é os expositores, já começar a trabalhar essa prospecção em cima deles, porque aí quando tiver no evento, a pessoa já ouviu falar, já tem uma noção, fazer o ads mais geográfico, né? Então, localizado. E o outro ponto que eu acho que é importante, né, que foi trazido, às vezes a gente fica assim, aquele stand está lotado, né, de várias pessoas, e a quantidade às vezes não é a qualidade. E é um ponto, né, que dá para pegar muito nos eventos, escanear o crachá das pessoas, mas algo que nós, como empresa, fazemos muito é pegar, conversar, captar na nossa LP, para já conseguir colocar mais direcionado a abordagem. Porque no meio de tantas abordagens pós-evento, fica difícil, por exemplo, o próprio vendedor lembrar o que ele tinha conversado. Aí quando eu vou lá, André, conversei contigo, lembra que você trouxe tais pontos? E bem direcionado já fica muito mais fácil a abertura, né? Ou tu cria um rapport, porque às vezes tu tem aquela conversa que expandiu um pouco mais, não só do business, mas tu acabou conhecendo mais a pessoa e acaba criando uma facilidade para entregar mais valor. Para a gente, como está chegando quase no fechamento do tempo aí com vocês, pessoal, se tiverem alguma pergunta ainda, mandem para aproveitar esse momento com eles, né? Eles são empreendedores, eles têm muito conhecimento prático para a gente tirar essas dúvidas. E eu queria aproveitar esse momento pensando nos bastidores de vocês. Né? Provavelmente vocês já passaram por alguma situação inusitada, ou até alguma questão engraçada numa negociação. Quem é da área de vendas sempre tem histórias para contar. Né? Então, eu gostaria de ver se vocês têm algo que vocês poderiam estar compartilhando sobre algo inusitado, algo engraçado que aconteceu com vocês, numa reunião com um cliente, ou uma venda que acabou não acontecendo, aprendizado que tiraram, ou como que vocês contornaram essa situação. Quer começar aí, Bruno? Eu tenho alguns casos aqui, mas eu não sei se eles são engraçados ou não. Eu acho que o Bruno tem, ele logo deu risada. Cara, não, eu já falei com um dos nossos ECs aqui, estava passando aqui, eu disse, cara, eu vou contar a nossa história aqui, cara. A gente, principalmente em semana de fechamento, a gente brinca que a gente é o G4, que não passa nada, né? E daí é massa essa cultura, assim, porque o time todo fica, vamos para cima, né? E um dos nossos ECs aqui, a gente sempre tem um combinado. Ó, Léo, na última semana do mês, cara, a minha agenda tá livre para entrar em qualquer call que tu veja que tem potencial de fechamento, tu me joga junto.
Aí é muito engraçado que às vezes a gente brinca, tipo, eu entro na call, assim, ainda com o microfone propositalmente aberto, assim, falando, não, pessoal, não consigo ver isso aqui agora e tudo mais. E já cai direto na call, assim, falando, ô, pessoal, o que precisa resolver aqui? Alguma coisa que não ficou clara? Então, assim, é muito engraçado, assim, obviamente que a gente faz, né, e depois troca uma baita ideia com o lead, né? A gente tem uma taxa de conversão bem alta na apresentação, 45% das apresentações viram vendas. Então, é engraçado porque nos eventos, quando a gente vê os parceiros pessoalmente, cara, dá muita resenha, porque a gente sempre relembra esses momentos do cara entrando na call e dizendo, não, mas não vamos deixar de fechar por conta dessa implantação, né? E até o jeito que a gente fechou com a Tendari foi inusitado, porque a Cláudia estava lá na Mercopar, a gente começou a falar e daí começamos uma negociação muito louca e estamos aí até hoje, né? Então, cara, o mais massa da rotina de vendas da área comercial, eu acho que é essa resenha, essa troca com lead, porque quando tu vê que o cara já se tornou cliente, está fazendo upsell, e daí tu lembra de todos os touch points que tu fez com ele, cara, é muito legal, é muito bacana. Que bacana. Assim, eu tô com a Escalar há 8 anos, né? Mas eu sou vendedor e atuei como executivo de grandes empresas de conta por uns 8 anos também. Tô há 16 anos fazendo reunião. Já passei por muita coisa não tão engraçada, né? Fiz uma reunião, acho que no início do ano, eu fiz a reunião inteira, achei que eu tava abalando, apresentando minha tela, quando eu fui ver, não tava apresentando, reunião de fechamento. Então, assim, agora é engraçado que eu fechei o negócio, né? Mas, putz, poderia ser um tiro no pé. Eu acho que a venda, apesar dela ser matemática e processual, ela tem um imprevisto, né? E você tem o seu dia bom e o seu dia ruim, né? E aí, tem dias que eu levo nó mesmo. Eu levo nó. Se você lidar com comprador, aí, Bruno, não sei se você lida muito com comprador de empresas que são compradores mesmo, comprador chato. Eu levo muito nó, e eu falo com os vendedores, eu falo às vezes com as lideranças aqui da empresa, galera, essa aqui eu levei nó e eu não consegui negociar. Eu sou um péssimo negociador, né? Fala que é desconto, eu dou. Né? Então, às vezes o financeiro me mata, mas eu falo assim, não, gente, era impossível. O cara me deu um nó ali que não tinha como. Então, vivendo e aprendendo, né? A gente olha para trás, já passamos várias situações, desde reunião presencial, até falar produto, prometer entrega ali, putz, o escopo não era bem assim, e a gente conseguiu se redobrar com o cliente. Mas eu acho que o grande lance é se divertir na jornada, né? Então, fazer com prazer, né? Fazer com dedicação. Acho que venda todo dia é um novo dia, né? Se chega no final do mês lá, bateu a meta, todo mundo comemorando, dia 1º, é um novo mês, e venda é isso, né? Diferente de outros departamentos, né? E é saber reaprender, saber levar com leveza, né, a uma boa apresentação, engajar o lead, né, tá sempre rindo, independente do produto. Então é isso, a situação ela acontece, a gente tem que estar ali pronto para mudar o cenário, para improvisar, para fazer uma forma de cativar o lead, como o Bruno falou, engajar. Então é o que a gente tenta passar aqui para todo mundo do time. E principalmente eu também, né, vocês que são vendedores. E eu acho que um ponto importante é comemorar, né, as pequenas conquistas que a gente tem no dia a dia, levar a vida com mais leveza, porque fica tudo mais fácil, e a área de vendas precisa ser resiliente, né, levou um não, tem que voltar para o normal e já começar a evoluir. Bom, pessoal, rapidinho, a Fernanda, fico feliz em ver você aqui nesse momento, tá, é uma amigona nossa. Pergunta para vocês fazem parte de algum grupo de founders ou de startups, né? Como é que vocês enxergam a participação em grupos e se vocês têm algum para compartilhar que vocês acham que é relevante? Eu estou em alguns aqui, principalmente de onde eu moro, que é Belo Horizonte, né? E eu tenho aí fundadores e empreendedores, né, daqui locais, aqui de BH. Tem outro aqui de uma comunidade, chama ORP,
uma comunidade bem famosa aqui de BH também, que é patrocinado pelo Banco Inter, MRV e uma outra empresa, que aí eu estou nessa comunidade também, que é só fundadores. Eu estou na Anshan, que a Anshan, eu não sei se vocês conhecem, né, ela é muito forte aqui em Minas, São Paulo, se eu não me engano, de Espírito Santo, Centro-Oeste. No Rio também. Bem legal também. No Sul também. É uma comunidade bem legal de. Aí não só fundador, né? Mas enfim, departamentos aí de empresa, e enfim, tem algumas comunidades de mercado aí que eu ainda não parei para analisar, mas eu sei que faz sentido e para de pé entrar também. A gente está conectado a alguns hubs de inovação, né? Então o Caldeira é um que a gente está ligado aqui. Em Santa Cruz também a gente tem o nosso grupo aqui, né? Que é o Grupo Incorp. Então só aqui são 4 startups, né? Então a gente troca muita ideia internamente. E falando de grupos de mercado, né? A gente está na comunidade Vence, a gente está no Traction Club do Endel Favarin. Entre alguns grupos, isso é algo que a gente investe bastante, assim, em estar, assim, aprendendo sempre, né? Uhum. E o networking, né, acaba facilitando muitas vezes essa troca. Toda vez que eu volto, né, seja do G4, seja do Traction, cara, a gente vê o quão, às vezes, no nosso ciclo, assim, a gente aí já tá a gente tá crescendo rápido, aí tu chega lá, tem um cara de 22 anos que tá com 100 funcionários, né? E não é a título de comparação, mas sim a título de, cara, que legal, dá para fazer mais, a gente se motiva, a gente volta empolgado, né? Legal. Bom, gente, eu tenho uma pergunta final, tá? E essa mesma pergunta, bem semelhante, era com a que eu gostaria de estar fazendo para vocês, né? Para a gente fechar esse momento. A Cláudia também trouxe essa pergunta. Dica final para quem quer escalar com eficiência, tá? Se vocês pudessem dar uma dica direta para quem está agora tentando escalar vendas com eficiência, qual seria ela? Eu acho que primeiro tem um bom produto, né? Uhum. Onde encanta, então certificar que seu produto ele resolve a dor do seu perfil de cliente ideal. E segundo, ter um processo onde pessoas consigam replicar. Ponto. E aí a gente entra com matemática de conversão, com entendimento de quem faz o que dentro do processo. Então, a gente tendo um bom produto e um processo eficiente, vou julgar pessoas, vou julgar canal, vou julgar lead, e isso se traciona. Na teoria é simples, né? Uhum. Mas na prática é mais complicado. Mas eu acho que é o que a gente vem fazendo aqui nesses últimos 8 anos. No final das contas, vendas é sempre back to the basics, né, cara? É fazer as mesmas coisas com sempre aprimorando questão de qualidade, né? Então, eficiência, os primeiros 20 mil de MRR, eu fiz todas as calls, 100% das calls. E com isso eu também descobri um monte de gaps, descobri um monte de coisa. Então, assim, talvez o maior erro, assim, não se engana de contratar, de aumentar time antes de estar com o processo validado. Então, eficiência tem muito sobre fazer mais com menos, né? Eu olho muito para eficiência nessa ótica. Então, da mesma forma que depois tu não contratar, quando já está tudo validado, é um erro, tu contratar antes de ter validado o teu processo, é um erro muito maior, né? Então, quantidade de startup que captou, encheu a sala de vendedor e a galera não tinha nem reunião para fazer porque não olhou para o funil, faltava lead. Ou resolveu o lead, estava lotando a agenda de EC com lead fora do ICP, os caras só faziam call, era o time super produtivo, né? Call o dia todo e a conversão zero, né? Então, é isso, sabe? É fazer mais com menos. Daí, quando tu vê que, de fato, dá para escalar, aí sim, é o momento de pisar no acelerador. Bem legal, gente. Bom, queria agradecer vocês dois, tá? Bruno, André, por vocês conseguirem compartilhar
o conteúdo prático, né? Trazerem a experiência de vocês. Eu acho que essas trocas, elas são muito valiosas, né? Porque a gente acaba percebendo que um cenário de um, às vezes, é um pouco diferente do outro, a realidade do que cada um está enfrentando. Não tem fórmula mágica, né? Então, eu sempre falo, não adianta querer pegar fórmulas mágicas na internet que as coisas vão funcionar. É muito de testar, validar e colocar em execução aquilo que faz mais sentido para o teu negócio, para o teu cliente. E fica claro que escalar vendas, né, não é só sobre crescer a qualquer custo. Então, mas sim, com clareza, com consistência, com disciplina, com inteligência, para poder realmente estar evoluindo, né? Então, eu realmente quero agradecer vocês dois, Bruno, André, foi um prazerzão estar conversando com vocês. André, uma hora, quando tu vier para a região do Sul, venha conhecer a Tendari, né, presencialmente. Bom, Um abração aí para você. Só o convite, só falta o convite, tá? Tá gravado. Boa. Obrigado, prazer é meu. Obrigado aí, Brunão, por compartilhar o momento comigo também. E é isso, contem comigo aí, viu, gente? Valeu, então. Parabéns, Tendari, e valeu, pessoal, pelo convite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.